Aleluia. Capítulo 7. Vou aqui o diácono. Aleluia. Irmão, pode se sentar, porque vai ser longa a leitura. Não, vocês vão ficar com as pernas doendo. Eu vou ler a partir do 7, versículo 1, senão você não vai entender mais aqui embaixo. Não julgueis e não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que medirdes, tiveres medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não, para que não aconteça que as pise com os pés e, voltando, vos despedacem. Ele está dizendo o seguinte, olha, antes de você ajudar alguém, você tem que ser ajudado primeiro. Antes de você ajudar alguém a enxergar, você tem que estar enxergando. Antes de você ajudar alguém a caminhar no caminho do Senhor, você tem que ser exemplo para ele. É isso que ele está dizendo. Você numa condição igual, não pode julgar, não pode dizer, não tem como dizer para ele qual é o caminho se nem você está andando. Percebe isso? Então é isso que ele está dizendo, ó, não julgueis nesse sentido. Espera aí, se Jesus nem sarou a minha própria vida, como eu posso dizer ao irmão sobre a vida dele? Então ele dá o exemplo do argueiro e da trave. Argueiro, pó. Já viu o sol quando entra na sua casa, fica aquele pozinho? É aquilo, pozinho. Trave, imagina uma viga, segurar telhado. Como você se sentiria se eu, em pior situação que você, tentar te ajudar você na sua? Não tem jeito. Não dá. Então ele está falando, ó, primeiro, você precisa colocar sua vida no prumo. Depois ajuda o outro. Amém, igreja? Se não, é hipócrita. Foi o que o Senhor falou. Amém, queridos? Aleluia. E aí para você, por isso que eu comecei no 1, para você entender aqui, ó. E aí ele fala, olha. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitais aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que eles pisem com os pés e voltando vos despedace. O que quer dizer? Esse tesouro é para você primeiro. Percebe? Não dê ao outro o que você ainda não tem. Então primeiro use essas pérolas para você. Use esse tesouro para você. Percebe isso? Antes de dar pega todo o texto lá de cima. Ele falou primeiro você, depois ajude o outro. Sim ou não? Então, nesse contexto, é isso que ele está falando. Não despreze, não lance fora. Porque primeiro, para ajudar alguém, como eu posso ajudar alguém se ele não vê que nem eu? É jogar as pérolas aos porcos. É dar as coisas santas aos cães, a quem não tem condição nenhuma de perceber o que eu estou fazendo. Percebe ou não? Então vamos lá. Então primeiro, as coisas santas, apliquem sua vida primeiro. As vossas pérolas, apliquem sua vida primeiro. Quando você estiver no prumo, conforme Deus quer, aí você tem condição de ajudar o outro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos embora. E aí ele vai ensinar a perseverança na oração. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e os que pede e os que bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que vos pedirem. Então, olha, a oração é importante para esse trabalhar de Deus em você e em mim. Percebe isso ou não? Como que eu vou tirar primeiro a trave do meu olho? Usando as coisas santas e as preciosas em mim primeiro. Como é que eu alcanço isso? Ele falou, ora. Vai orar ao Senhor.
Vai buscar ao Senhor, vai bater, vai pedir, vai buscar, vai procurar. Então em oração, Deus trabalha em você. Deus tira a trave do meu olho. E aí eu estarei em condições de ajudar o meu irmão a caminhar também. Amém, queridos? É isso que a palavra está nos ensinando. Aleluia. Aí eu quero pular aqui para o versículo 13. Não, vamos pegar o 10. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, isto é já ensinado pela Escritura, lei e os profetas. Ele está falando do Velho Testamento, porque o Novo ainda vai ser escrito. Ou seja, isto é a palavra de Deus, isto é cumprir a palavra de Deus. Qual? O que você deseja que seja feito com você. Saia do seu lugar de conforto, saia da sua passividade e faça ao outro. Amém, querido? Tenha a iniciativa de fazer ao próximo. Ele não falou de fazer a pessoas boas, falou? Não. O que você deseja, como você deseja ser tratado, trate o outro. Como você deseja ser, que faça com você, faça o outro. Porque, irmão, fazer bondade é quem faz bondade. Lembra que Jesus falou? Se amar quem vos ama, que diferença tem? Pois os pecadores fazem a mesma coisa. Percebe isso ou não? Aleluia, glória a Deus, Santo de Israel. E aí ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O que ele quer dizer? Praticar o que ele está ensinando é o caminho e a porta que conduz à vida. Não dá bola para isso. É o caminho e a porta que te conduzirá à perdição. E muitos não estão nem aí para isso que Jesus está falando. Até dentro da igreja. Amém, queridos? Aleluia. Então o que ele está ensinando é: entre pela porta. Qual porta que ele aconselha? A estreita. Então tem a ver com uso e costume de... Não, irmão, tem a ver com uso e costume de igreja isso aí, aquilo ali. Aquilo ali é, pratique o que eu acabei de falar. Primeiro corrija você, depois ajude os outros. Use esses tesouros celestes em você, depois ajude o outro. Ore a Deus, pedir, dá-se-vos-á, buscar e você vai achar. Procure e você vai encontrar esse trabalhar de Deus na sua vida, o aplicar desses tesouros e dessas pérolas em você. Depois você ajuda o próximo. O que você quer que faça você, faça o próximo. Aí o caminho aí, ó. Aí a porta aí. Percebe isso? A porta é essa. Por que é estreito? Por que a porta também é bem... Porque nem todos vão atentar para isso. Nem todos. Não é mais fácil, irmão, viver de oba-oba até dentro da igreja? Claro que é, irmão, pelo amor de Deus. Que maravilha é fazer um showzão aqui, pôr um pendurado nas costas do outro. Jesus, cadê você? Eu vim aqui para te ver. Aleluia. E vê nada. Não é mais fácil? Muito mais fácil. Não é mais fácil você pegar tá vindo um coach. Só viu o chamariz assim, ó. Você precisa ter visão de Deus. Eu falei, mas nem ele tem. Como eu sei que ele não tem? Falando o que ele fala, ensinando o que ele ensina. Não parece nada com o que os apóstolos ensinaram, parece nada com o caminho que os discípulos de Jesus andaram. Agora, o que para ele, na mensagem coaching dele, é visão de Deus? Tudo aquilo que você achar que é bom para você. Qualquer coisa. Tá vendo? Estou tendo visão de Deus. Porque no seu treinamento, irmãos, eu preciso de gente aqui para... Não é? Ele precisa de lugares lotados. Você acha que ele vai falar alguma coisa que assusta o pessoal? É claro que não.
Tem que ser coisa que vai encher seu coração. Meu Deus, que maravilha. Sair daqui com visão de Deus. Que visão de Deus? É tudo aquilo que me aprouver é visão de Deus. Que não for é do diabo. Não é assim que vai fazer? É claro. E só visão de Deus para eles é só sucesso. Sucesso, sucesso e mais sucesso. Aí você sai de lá empolgado. Ah, já sai cheio de visão de Deus. Aí o que saiu cheio de visão de Deus não ora, não jejua, não sabe nem da Gênesis. Como é que vai ter visão de Deus? Me pergunta, fala para mim, responde. Como? Está só caçando um doutor e alguém que alimente o seu ventre. Não diz a palavra que no fim dos tempos a sã doutrina causará comichões nos ouvidos, não a suportarão e vão caçar falsos mestres, falsos doutores que traz para ele algo que alimenta. Alimentar o seu ventre, irmão, é alimentar aquilo que você deseja, a sua vontade, o seu querer, aquilo, você guiando a sua vida conforme aquilo que faz parte dos seus interesses. Não de Deus. Isso é segundo o seu ventre. E aí, irmãos, um ajuda o outro. O pregador quer alimentar o ventre dele e você quer alimentar o seu. E aí fica lá, é claro que ele tem que te dar uma palavra, que é o que você não vai assustar, é o que você vai gostar, não vai te falar de caminho apertado, não vai te falar da vida com Deus, vai falar em Deus, mas que tipo de Deus eu não sei. Amém? Aí todo mundo vai viver igual as virgens loucas, lembra? Mateus 25, leia lá depois. Todas elas sabiam que Jesus ia voltar. Todas elas, umas verdadeiramente e outras aparentemente preparadas para a volta do noivo. Sim ou não? Depois vai lá, Mateus 25, as 10 virgens. Todas elas sabiam que o noivo ia vir. Só que tem umas que não estão vendo que a lâmpada já apagaram para ir dormir e não tem azeite. E agora? Todas elas, Mateus 25, dá uma lidinha depois. Todas elas estão aguardando o noivo, mas umas estão prontas e outras não. Amém? Meia-noite, aí vem o noivo, levanta todo mundo, acende a lâmpada, vamos embora. Está escuro, temos que andar nessas trevas, nessa escuridão, com a luz de Deus. Cadê a luz de Deus? Não tem. Ai, meu Deus, e agora? Me dá do seu azeite, me dá do seu azeite. Não, vai buscar, vai aos que vendem, para que não aconteça que faltando a você, falte a nós e a você. Meia-noite, irmão. Não é nos tempos de hoje. Imagina 2000 anos atrás. Meia-noite, caçar azeite para comprar, já era. Ficou no escuro. Aí diz que elas apavoradas chegam, a porta já está o quê? Fechada. E ali não era para ímpio que Jesus está falando. Ele está falando para pessoas que aparentemente estão esperando o noivo. Aparentemente estão prontos para subir. Só vão ver que não estão quando der de cara com a porta fechada. O que Jesus falou aqui? Aleluia. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida e poucos encontram. Mas por que poucos encontram? E o caminho espaçoso que conduz à perdição. São muitos que entram por ela. Muitos. Meu Deus. Então vamos continuar. E quem é que gosta de colocar caminho espaçoso na frente dos outros? 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aparentemente, o que você consegue perceber é de Deus, mas quando fala, é lobo. Quando fala, não vem nada de ovelha. Mas o seu visual, aí você não tem discernimento espiritual, não lê a Bíblia para saber se o que ele está falando é de Deus ou não é de Deus. Pega versículo só que lhe convém, ele vai falar o que lhe convém, você vai falar isso mesmo, é visão de Deus. Quando você vê, meu amigo, já era. Aleluia, aleluia. Ele falou, tenha cautela, porque são esses que vão colocar diante de você um caminho bem largo, bem espaçoso. Vai você, sabe a multidão,
vai fazer você gritar assim: ah, quem vai morar na glória? Levante e dê um brado de vitória. E todo mundo, ah, maravilha. Vai ver brado de vitória na hora que Jesus voltar. Ah, meu Deus. Pelos frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Ou seja, por aquilo que eles produzem, você vai ver se é de Deus ou não é. Por aquilo que falam, pela voz, pela conduta deles, porque a aparência vai te enganar. A aparência, o que você percebe vai te enganar, mas o que ele produzir, se você estiver ligado no trono, você vai ver que não é de Deus. Assim toda árvore que produz bons frutos, toda árvore boa dá bom fruto, e toda árvore má dá um fruto ruim. É impossível o lobo produzir o que é da ovelha e vice-versa. É impossível. Aleluia. Agora olha o fim. 19. Toda árvore que não dá bom fruto faz o quê? Corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos é que vocês vão conhecê-los. Aleluia, aleluia. Para não sermos enganados com a fala, ele diz no 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lembra das 10 virgens? 5 delas, aparentemente, preparadas para o noivo. Sim ou não? Quantos você vê, as virgens loucas, está tudo falando que vai para a glória, Jesus é o Senhor, ai, Jesus é meu tudo, o meu lindão, o meu fofão, e aí vai. Amém? E então, Jesus até tatua assim, Jesus eu te amo, aleluia. Meu Deus, né, varão? Ô, igreja, sai da carne. Ah, meu Deus. E ainda vem me falar ainda. Mas está escrito. Jesus estava escrito na perna dele. Apocalipse 19. Estava escrito no manto talar. No manto talar. Não está lá escrito que ele estava com o manto talar, ou manto comprido? Ah, gente. Meu Deus. Sua coxa tinha uma tatuagem. Vai nessa. Vai fundo. Meu Deus, irmão. Ter tatuagem no mundo, voltou para a igreja, é uma coisa. Agora. Oh, meu Deus. O crente quando chega para a gente, pastor, pisse. Nunca chega para você, posso orar? Posso jejuar? Posso buscar a Deus? Não, fala não. Posso ficar com um touro, com um focinho assim, não focinho? Pode. Pode. Vai fundo. Aleluia. Glória a Deus. Vai todas as virgens loucas, vamos embora. Na hora que caçar luz em você, você vai ver. Hã? Só quer o coração, né, varão? Ei, meu Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Você pergunta de crente? Pastor, eu estou pensando se eu posso ou não posso fazer uma tatuagem. Você não devia nem perguntar. Nem perguntar um negócio desse para mim. Na hora, o Deus que está em você já era para falar, não, meu filho, isso é templo. Isso é morada do meu espírito. Quer parecer com o mundo e quer ganhar o mundo. O que a Bíblia fala? Quem se torna amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Gálatas, quem semeia na carne, colherá corrupção e morte. Aleluia. Romanos capítulo 8, para casa. Vai em casa e começa a ler. Ele começa, inclinação da carne é isso, inclinação do espírito é isso. A inclinação da carne é isso. Ramancho re de cantalabás. Dá uma lida lá. Romanos 8. Ele vai fazer essa questão. Se você vai ser um homem carnal, você inclina para a carne. Se você for um homem espiritual, você vai inclinar para as coisas do espírito. E aí ele fala, consequência da inclinação para a carne, consequência da inclinação do espírito. Aí eu te pergunto, se você orar,
passar uma madrugada em oração, jejuar ao Senhor, e o Espírito Santo fala, meu servo, pode pôr o piercing, aí você põe. É ou não é? Se Deus te responder, mas é Deus, tá, irmão? Não é concorrência, não. Amém? Vai orar e vai jejuar. Ora, jejua, busca a Deus, lê a palavra de Deus, vai orar e buscar. Se o Espírito Santo falar, é meu servo. Claro que não vai falar, irmão. Então, aí vem a segunda pergunta. Isso vem do Espírito ou da carne? O que é da carne é carne. O que é do Espírito é Espírito. João 3. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Necessário é nascer de novo. O que ele quer dizer? Se você só nasceu de seu pai e sua mãe, você não entra no reino de Deus. Se você só nasceu de um homem e uma mulher, não está apto para o reino de Deus. Não vai ver, não vai entrar. João 3. Necessário é nascer de novo. Aí Nicodemos, como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e tornar a nascer? Não é disso. É nascer do Espírito. Da água e do Espírito. Nascer do Espírito Santo de Deus. Se tornar uma nova criatura. Aleluia. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então tenha cautela desses coach da vida. A gente acha que é só na época de Jeremias, na época de Jesus, tinha falsos profetas, falsos mestres. Não é agora também, irmão. Tudo falando que a vida é uma bênção para você, vai dar tudo certo, vai vivendo assim, tá bom, tá ótimo, Deus é contigo, vai nessa tua força. Aí na hora que a porta fechar, você vai ver. Amém. Oh, glória! 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora a pergunta é, um homem que Jesus fala que não está apto para ir para o céu, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, profetizou em nome do Senhor? Não. Curou em nome do Senhor? Não. O Senhor vai, imagine, irmão, mas profetizou em nome de quem? Lembra na palavra de Deus que fala assim, quem que vai sair daqui e vai falar na boca dos falsos profetas para eu eliminar o Acabe? Diz que sai um demônio e fala, eu falarei na boca dos falsos profetas. Então vai. Espírito de engano. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses, como não amaram a verdade, a aborreceram, não quiseram a verdade, Deus permitiu que fosse a mentira, operação de engano, para que quando fossem julgados, fossem condenados. Então tem operação de engano também. Sim ou não? Então, meus queridos, falso sinal. Então como é que eu sei, então? Irmãos, é assim. A Bíblia diz assim, perguntam ao Senhor, lá em Deuteronômio, pergunta, como é que eu vamos saber, se perguntais, como você vai saber qual é o falso profeta e qual que é o verdadeiro? Aí a palavra diz assim, se o que ele falar se cumprir, ok. Então esse é o primeiro ponto. Tá, e o segundo é, mas se, aí a palavra lá na frente vai dizer, mas se por acaso o profeta ou o sonhador tiver profetizado ou sonhado e tiver cumprido o que ele falou ou sonhou, e depois falar para vocês assim, vamos após outros deuses, não o temais. Então não basta cumprir, tem que ver a mensagem que ele traz. Lembra, lobos vestidos de ovelha? Não se engane. Então não basta. Então como eu vou saber que o evangelho da igreja é verdadeiro? Simples, você tem uma Bíblia na sua mão. Começa a ler ela. Simples. Começa a ler. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Começa a ler a sua palavra. Para só de ouvir pregação, irmão. E se o que estiver pregando para você for um lobo, vestido de ovelha, está lá você comendo lixo.
Ah, eu tenho que parar, não. Leia bastante a Bíblia. Quando você entender de Bíblia, você fala, agora eu posso ouvir, que eu vou saber se o que esse sujeito está falando é verdade ou não. Amém? Ou então, homem de Deus, que você saiba que é homem de Deus mesmo e você pode confiar. Aí tudo bem. Amém, queridos? Amém. Então, olha, primeira coisa, o evangelho de verdade. Primeiro, se prega mesmo o evangelho, tem sinais. Mas ter sinais não quer dizer que prega o verdadeiro evangelho. Amém? Lembra do que eu disse. Se o profeta sonhador sonhar, ter uma visão e aquilo se cumprir, mas depois eles falam, vamos após outros deuses, não tem mais. Então o sinal não pode te enganar. Deixa-me ver a pregação dele. Deixa-me ver qual Deus ele serve. Deixa-me ver se o que ele produz, o que ele fala, edifica, está na palavra ou não. Então, ter sinal quer dizer que tem evangelho? Não. Mas se tiver evangelho, tem sinal. Amém? É assim. Então, por isso que eu estou chamando vocês para jejuar, orar e buscar a Deus comigo. Oh, glória! Então, esse aqui, meu querido, se ele começou com falso profeta, teve falsos sinais. Aí ele vai no 24, que quem escutar a palavra dele, que começou lá atrás no capítulo 5, e não praticar é casa sobre areia. Mas se praticar, perguntaram para um homem de Deus, o que é o homem? Ele falou, é o sermão da montanha ao contrário. Tudo que o sermão da montanha manda fazer, o homem não faz. Então aquilo é o homem, isso é a humanidade. E o sermão da montanha o quê? São os princípios do reino de Deus, para alguém que quer ir para a glória, viver aquilo que Jesus ensinou. Capítulo 5 ao capítulo 7, versículo 29. Isso é o sermão da montanha. É bom ficar só na bem-aventurança, né, irmão? Mas só que ele fala também, olha, tem que ser sal da terra, tem que ser luz também. Não pode servir dois senhores. Aleluia! Glória a Deus. Amém, meus queridos? Então pronto, vamos no capítulo 14. Agora, ok. Aquele relógio está me matando. Capítulo 14. Amém, queridos? Temos que aprumar nossa vida na presença de Deus, para sermos homens de Deus que faça a obra, é ou não é? Que veja a glória do Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Vamos voltar a viver o que a igreja viveu. Capítulo de número 14, meus irmãos, versículo 15. A primeira multiplicação dos pães. Você conhece a história, já vou lendo porque já estamos avançados na hora. Diz assim, e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem pão para si. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Ai, ai, ai. Eles viram o problema, não viram? Jesus falou, então resolve. Então a expectativa de Jesus é quem é que é para fazer? Senhor Jesus, tem enfermo no nosso meio. Cura ele aí. Senhor, tem endemoniado. Expulsa. Meu Deus, eu preciso de milagre. Então ore. Lembra dele atravessando o barquinho, aquela agitação toda. Aí Jesus levanta e fala, por que sois tão tímidos? O que ele quis com isso? Por que vocês não falaram? Por que vocês não fizeram? Aleluia. Aleluia. Então é fácil, eles observaram um problema. Aí Jesus desafia os seus discípulos, então dai a ele de comer. Então lhes disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Impossível. Impossível. Não tem como fazer, Senhor. Só temos aqui alguns peixinhos, uns pães. Como é que alimenta essa turma toda? E tendo mandado, aí Jesus diz assim, traga-me aqui. Isso da sua mão não é nada. Mas na mão de Jesus é tudo. Aleluia! Na minha mão e na sua, meu irmão, não dá nem para nós, se dependendo do, né? Dependendo do jejum que você estiver entregando, não dá nem para você. Quanto mais alimentar a multidão. Mas na mão de Jesus, amém.
Aleluia. Então, meu querido, você sozinho, é só esses pães aí, esses peixinhos, não é nada. Mas você na mão de Jesus alimenta a multidão, amém? Você na mão de Jesus opera maravilhas. Você na mão de Jesus faz milagres, mas sozinho, faz não. Aleluia. Olha lá. Então, mandada a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, o abençoou, partiu ele, deu aos discípulos, e os discípulos Irmão, Jesus não fez assim, agradeceu e apareceu aquele montão de pão, e aquele montão de peixe. Ele pegou o que tinha, agradeceu ao Pai, chamou os seus discípulos, deu um pedacinho do que já era pouco para cada um e falou, agora vai fazer. O milagre acontece nas nossas mãos. É nas nossas mãos. Jesus chamou esses discípulos para isso, para fazer através das mãos deles. Por isso eu disse aos obreiros, Jesus não nos chamou para ser faxineiro ou garçom. Devemos sim fazer essas coisas, sem omitir aquelas. É nas nossas mãos, é através das nossas mãos que vai acontecer o sobrenatural do Senhor. Amém? Ele quis mostrar isso, porque ele iria, através dos seus discípulos, alimentar uma multidão, fazer milagres e maravilhas pelas mãos da igreja. À medida que eles iam partindo, entregando, o pão deles não diminuía. Parte, entrega, mas não diminui. Parte, entrega, mas não acaba. O milagre é completo, amém, irmão? E ainda tem sobra. Se precisar mais, tem. Amém? É pela sua mão, igreja. É por isso que eu estou te falando, se quisermos mesmo ver a glória de Deus, tem que abrir mão dessas distrações, irmão. Tem. Imagina os discípulos, nessa situação, chegando eles, subindo o monte. Você viu lá, nosso time ganhou. Ganhou. Quanto foi? 200-0. Ah, é? Rapaz, como é que nós estamos na tabela? Bem demais. Aí vem as irmãzinhas também, os irmãozinhos, tem os irmãozinhos noveleiros também. E aí, a novela, como é que foi lá? Como é que foi? Maravilha. Você vê que aquela fulana quase matou a outra lá, estrangulada. Maravilhoso. E aquele filme? Ei, Avengers. Você viu o Hulk? Nossa! Não transformou. Você viu? O Hulk não transformou. Ele não foi. Rapaz, você viu lá o Braddock? Quanto tiro? Nossa, Deus. Que tirambaço. Aí na hora de fazer o milagre, cadê? Cadê o poder? Cadê, irmão? E aí, você gravou a série pra gente assistir hoje? Fazer umas pipoca? Vou lá na sua casa, vamos assistir tudo. Pode assistir, irmão, mas poder na sua vida não vai ter não. E Jesus quer fazer através de nas nossas mãos, igreja. Não tem gente faminta, não. Não tem uma multidão faminta, não. Não tem muita gente precisando de vida eterna e salvação, não. Tem, mas cadê sua mão? Mostra aí. Entende o que eu quero falar? Irmão, não estou te proibindo de ver nada dessas coisas. Eu só estou te mostrando que se esses discípulos de Jesus vivessem igual a gente vive, tinha uma multidão morta, varão. Aqui jaz, não seria nem a primeira multiplicação dos pães. Aqui jaz 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Seria essa, estaria no evangelho ali. A maior tragédia do ministério de Jesus. Não é? Aí vem estar lendo aqui, uma multidão e sobraram. Não. E está escrito assim, ó, aqui jaz uma multidão que andou uns dias aí atrás de Jesus no deserto, mas o pão não deu, varão, acabou. Não deu para comer, morreu todo de fome. Ei, meu Deus. Irmãos, se Jesus precisar contar conosco, hein? Ai. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, pode viver como um crente normal, sem problema nenhum. Lá no céu, você não vai morar na periferia do céu também não.
Vai chegar lá normalmente, Jesus te ama igual, não vai boicotar a sua vida, não vai atrapalhar a sua vida, mas com certeza não será através das suas mãos que ele vai operar essas maravilhas. Não será e nem através das minhas. Ah, meu Deus. Por que eu estou te falando dessas outras coisas? Lembra da semente que caiu no meio dos espinhos? Lucas vai dizer que ela até deu fruto, só não amadureceu. Era problema da semente ou do terreno? O terreno, mas o terreno era bom para nascer a semente de Deus, mas também tinha semente de espinhos. Nasceu um, mas nasceu o outro também. Tem crente assim? Tem não. Só na lua, né, varão? Na terra não tem não. Tem crente assim? Fica com raiva do irmão? Não, claro que não. É ou não é? Tem não. Tem crente assim? Tem nada. Tem crente que fala que não vai perdoar o outro? Tem não. Que isso? Que blasfêmia, né, varão? Não, para com isso. Tem nada. Lavado e remido no sangue do Cordeiro. Na hora que você chegar diante da porta, você vai ver o lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém, meus queridos? Olha, larga essa tralha logo, enquanto está a caminho do tribunal, para que não seja lá, entregue ao meirinho, ele te tranque de lá, não saia, sem pagar o último centavo. O que ele quer dizer com isso? Enquanto você está a caminho do juízo de Deus, dá um jeito de consertar sua vida, com seus irmãos, com quem for preciso, antes que chegue o dia, e você vai para o inferno e de lá não saia. Ei, meu Deus! Aleluia. Você entendeu que é através da sua mão que Deus vai fazer? É. Mas se os discípulos fossem igual a nós, aqui jaz uma multidão que já morreu. A segunda multiplicação dos pães, idem. Amém ou não? Para não ficar que foi uma vez só, Jesus fez de novo. Então, se você colocar a sua vida no altar do Senhor, Ele faz uma, Ele faz duas, Ele faz três, Ele faz quatro. Ele usa a sua vida todo dia. Aleluia, vamos lá, crente, vamos embora, irmãos, em nome de Jesus, larga as tralhas desse mundo, vamos embora, aleluia. Irmãos, agora eu já vou avançar aqui, Lucas capítulo de número 5, e aí vamos encerrar o culto, entregar o nosso jejum, aleluia. E lembra, um tiro só não vence a guerra, hein, irmãos? Vou te chamar para jejuar de novo, hoje ainda, para domingo que vem, não fique preocupado não. Depois eu falo um pouco sobre o jejum. Irmão, em nome de Jesus, eu peço a você, entrega mesmo o seu coração. Que gostoso vai ser orar e saber que Deus está ali contigo. Lembra? De madrugada enquanto eu orava, eu senti que uma mão me tocou. Para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei, farramai, charraman, chorei, amai, para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Aleluia, que gostoso, ver a glória de Deus, ver o lugar inundar, saber que onde você chega Deus está contigo. Saber que, não é, varão? Que Deus é com você. Vale a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, eu sei. Charamanchorre de cantalabás. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, mas quando o grande dia chegar, o que farei? O que farei? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, vale a pena. Ah, Deus, eu não consigo, irmão. Ai, meu Deus, eu não posso ver isso. O pastor falou que eu não posso assistir aquilo. Jesus, o que eu faço? Jesus, eu vou morrer. Morra então, irmão. Mas veja a glória de Deus. Não estou falando que você não pode ver. Estou falando que se você quer ver outras coisas, se você quer ter visão de outras coisas,
Vai ter que fechar seus olhos carnais para Deus abrir os seus olhos espirituais. Senão não vai não. Ah, meu Deus! Senhor do céu, Senhor do céu. Vamos lá. Eu já vou ler aqui, capítulo de número 5, versículo 30. Diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 30, diz: os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: não necessitam de médicos que estão sãos, e nem mas sim os que estão enfermos. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Passa aí, tá falando, eles estão questionando de Jesus, está entre pecadores, está entre homens que para eles não era santo. Jesus falou: não, é eles mesmo, mas eu não sou doente, eu sou a cura. Percebe? No meio do doente eu sou a cura. No meio do que tem o argueiro, eu sou o que tem a visão. Lembra? No meio, percebe? Desde o início, Deus usa-me para cura. No meio de faminto, Ele faz crescer pão nas minhas mãos. No meio de pecadores, eu sou aquele que é santo e santifica. Assim era Jesus no meio deles. Agora o versículo de número 36 diz assim: e disse-lhes também uma parábola, depois desse questionamento todo, e pergunta: por que eles jejuam? Por que eles não fazem isso? Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos se conservarão, e ninguém, tendo bebido o vinho novo, diz que o velho é melhor. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão questionando meus discípulos porque não fazem igual os seus discípulos, porque não vivem igual a vocês, de igual modo a vocês. Ele está falando: olha, eu não vim dar só uma melhorada nos meus discípulos e deixar ser igual a vocês. Jesus não veio te tornar só um homem melhorzinho, irmão, uma versão melhorada do mundo. Percebe isso? Não, é todo novo. Porque Ele não veio te fazer uns remendos para logo aparecer a carne. Será que é remendo? Cheio de remendo, hein, irmão, na igreja, hein? Cheio de remendo. Isso é remendo, irmão. Está ali segurando a onda. Obrigado, irmão. Oh, maravilha. Agora eu vejo as horas direito. Maravilha. Então, o que acontece? Ele não veio fazer remendo, irmão. O que é remendo em nossas vidas? Se você está indo bem, servindo a Deus, mas na hora, pá, apareceu giraia, ficou doido. E briga com todo mundo, arruma confusão. Não estou falando das coisas justas, irmãos. Jesus veio te dar a versão melhorada do mundo? Não, todo novo. E se você não for todo novo, o novo que Ele tem para você, você vai ter? Não. E quem não experimentar dessa glória que eu estou te falando, de ver a glória de Deus, vai abrir mão disso que eu falei para abrir? Não, porque acha que o vinho velho é melhor. Na ótica humana não é? Sim ou não? Ótica humana sim, mas o rei não tem nada a ver com os padrões desse mundo. O pequeno é que é grande, o que quer ser servido é que serve, o menor é que é o maior, e o vinho novo é que é melhor. Na ótica humana não, é o velho. Na ótica de Deus é invertido. Então, querido, enquanto não experimentar da glória de Deus, não abre mão dessa vida cristã que vai patinando e patinando e patinando e não sai do lugar. Amém, meus amados irmãos em Jesus Cristo. Aleluia. Atos capítulo 5, versículo 12. E é através das suas mãos que Deus quer operar, porque assim foi com os discípulos. Irmãos, se você e eu for simples pães sem Jesus, meu querido, e a expectativa do Senhor é que nós, através de nós, o milagre aconteça. Capítulo 5, versículo de número 12, Atos dos Apóstolos diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos de quem? Dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. É pelas mãos dos apóstolos, é pelas suas mãos, é pelas minhas mãos, mas tem que se posicionar diante do Senhor. Amém, meus amados?
Vamos encerrar o culto ao Senhor. E eu vou agora, nós vamos ler uma palavra, entregarmos o jejum. Josué, capítulo de número 3. Versículo 5. Josué 3, 5, obrigado. Não precisa nem pôr o óculos. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Sem santificação, querido, esquece. Amém.